Salmo de número 13, verso 1, diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Irmãos, Salmo 13, escrito por Davi, é mais um dos inúmeros salmos de Davi, né? Mostra Davi frustrado. Agora, como é que você imagina Davi, grande rei, guerreiro, com tudo que ele tinha, com tudo que conquistou, frustrado? Além disso, Salmo 13 mostra um homem triste, angustiado, lamentando a vida. A tradição oral, que é o Midrash, nos diz que Davi escreveu o Salmo 13 em um contexto de guerra ou conspiração, ou seja, ou ele estava no momento de guerra, ou havia alguém ou algum grupo conspirando contra ele, tentando derrubá-lo, destruí-lo. Então ele está nessa situação. Além disso, Davi estava sendo perseguido, ele estava acuado e ele estava com medo de ser morto por seus inimigos. Ele estava se sentindo tão só, mas tão só, que chegou a pensar que Deus o havia esquecido. Então ele escreveu esse salmo para lamentar a sua situação diante do Senhor e também para pedir socorro. O Salmo 13 começa com apenas 6 versos, ele contém 6 versos, e ele começa com esse brado de desabafo. E nós podemos dividir esse salmo assim muito facilmente em apenas 2 pontos. Nós podemos entender que Davi começa o seu desabafo com uma pergunta. Então aqui, o primeiro ponto seria o desabafo de um desesperado. Primeira coisa, dividido o salmo, 2 pontos: o desabafo de um desesperado. Dentro desse desabafo, nós vamos ver que Davi começa perguntando: até quando, Senhor? Quer dizer, ele está por aqui, ele está cheio, ele está nervoso. O grande rei estava tão oprimido que ele repete essa pergunta outras 3 vezes. Então um salmo com 6 versículos contém 4 interrogações diretas para Deus: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Então, essas palavras, até quando, Senhor, são palavras de um homem derrotado, são palavras de um homem sozinho, são palavras de um homem frágil e impotente diante de seus inimigos. Parece que Davi estava realmente se sentindo tão só que ele não tem mais o amparo dos seus valentes, ele não tem mais a confiança na sua própria espada, como um grande guerreiro que era, né? E é possível que nesse período da história o Davi já tivesse esquecido a funda já há muito tempo, não tinha mais a funda com a qual ele havia derrubado o gigante. Então, os seforim, que são os sábios rabinos, né? Seforim, eles não identificaram quem eram os inimigos de Davi. Nós não sabemos, a tradição não diz quem era. Então esse salmo, nós vamos ter que nos concentrar apenas na mensagem, porque a sua história nós verdadeiramente não sabemos. Nós não sabemos se era Saul, não sabemos se era Absalão, nós não sabemos se era algum povo inimigo que estava perseguindo, tentando destruir o grande rei. Nós não temos como saber quem era o tal inimigo. O que sabemos é que Davi estava sofrendo, e o sofrimento se agravava a cada dia, movido por uma sensação de abandono da parte do Senhor. Eu não sei se você já se sentiu assim, perseguido, derrotado e abandonado, como se você tivesse em mente: olha, não adianta gritar que Deus não vai ouvir, não adianta clamar que Deus vai virar o rosto, não adianta orar que Deus não vai responder. Então Davi estava se queixando do silêncio e da inatividade divina. Deus estava paralisado naquele momento da história. Deus não fez absolutamente nada. Isso me faz lembrar o João Batista, né? Quando ele está decretado a sua morte, ele já está completamente abandonado e sozinho. Jesus estava na cidade e Jesus não foi vê-lo. Então, Deus tem seus propósitos, como nós vimos hoje pela manhã. Espero que hoje pela manhã tenha sido assim um estudo bom para vocês, espero que tenham gostado. Então, preste atenção que aqui também tem algumas coisas interessantes. Davi estava se queixando então, dizendo: Deus se esqueceu de mim para sempre. Para sempre é um exagero, porque, irmãos, esquecer é para ser humano, Deus não esquece.
Deus não tem agenda, agenda é para quem esquece. Deus é Deus, Ele é Senhor e sabedor de todas as coisas. Ele não tem como esquecer de nós. Isaías 45, ele vai nos dizer isso. E no capítulo 49, no verso 15, a Bíblia diz: ainda que a mãe esqueça o filho que amamenta, Deus não esquece dos seus. Você já viu? A mãe esqueceu o filho que amamenta. Você que é mãe, dá para esquecer? Lá em casa tem uma mãe que amamenta, né? E quando o moleque não fica no braço do pai, não fica no braço do avô, não quer consolo de ninguém, ele quer o que a gente chama de pituca. Ele já corre para a mãe, ele quer mamar. E aí desde cedo ele aprendeu lá em casa que quem não chora não mama. Então chora, menino. Então isso prova que Deus não esquece do seu povo. Se a mãe que amamenta não esquece, quanto mais Deus. Isso é um paralelismo muito forte, né? Um exemplo fortíssimo para nós. Isso prova que Davi estava mal, a ponto de insultar ao Senhor. Irmãos, Davi aqui estava insultando o Senhor. Como é que Davi está dizendo para Deus que Deus se esquece dos seus filhos, se esquece deles, que Deus não quer responder, que Deus está virando o seu rosto? Davi disse que Deus havia escondido o seu rosto dele, ele não quer ver. E ele não entendia porque Deus não respondia as suas orações. Está aqui um problema. O rei que sempre teve as suas orações respondidas, sempre teve o amparo do Senhor, quando faltou ele estranhou. Estava mal acostumado o rei Davi. Irmãos, ainda que pareça absurdo o que Davi disse, como nós, seres humanos limitados, é possível chegar a essa situação? Quando nós nos deixamos abater pelos problemas, pelas adversidades, e quando nós esquecemos dos benefícios do Senhor. Eu lembro de Asaf também desesperado, ele diz: esqueceu-se Deus de ser benigno? Não, Deus não esquece de absolutamente nada. Então Davi é como um de nós, e nós somos como Davi. Nós somos capazes de nos enervar, nos desesperar, passar por dificuldades na vida, passar por adversidades e até de nos desesperar da própria vida, como aconteceu com o apóstolo Paulo, como aconteceu com Moisés. Todos nós temos um limite. Entenda isso, todos nós temos um limite. Quando chega a medida, bate o desespero. Moisés, Elias, Paulo e até o próprio povo de Israel chegou a acusar a Deus de tê-los abandonado. Eles acusaram a Deus: o Senhor nos abandonou, estamos agora sozinhos. E isso é um estado difícil para todo ser humano. Nós pensamos em determinadas situações, alguns problemas que passamos, e chegamos às vezes a pensar como o povo de Israel, a pensar como esses grandes homens de Deus: estamos sozinhos. Agora, Isaías 49 disse o seguinte: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Isso é o povo de Deus dizendo para ele. Imagine se o povo de Deus reunido chega ao ponto de dizer isso. Eles estavam pensando, isso habitava a alma do povo. O povo estava com a cabeça cheia disso: já me desamparou o Senhor, o meu Senhor se esqueceu de mim. Mas será que Deus, o nosso Pai amoroso, de fato se esqueceria de nós? Claro que não. O mesmo Davi, no Salmo 139, ele vai dizer para nós assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Irmãos, apesar dos pecados e fraquezas, Davi confiava plenamente em Deus. Então ele estava verdadeiramente angustiado, deprimido, né?
passando por um problema sério, perturbado, e ele já tinha visto e sentido a mão e o socorro divino em tantas outras situações, em tantos outros momentos, porém naquela hora parecia que Deus estava longe, sem se importar com ele. E quando nós cantamos, né? Como se Deus estivesse sem se importar comigo, lembra? Mas, lembra do cântico que nós cantamos para o Natal? Né? Deus não está longe lá nos céus sem se importar conosco. Os olhos do Senhor estão sobre toda parte. O Senhor está de olho em cada um de nós. Então, naquela hora parecia que ele estava verdadeiramente desesperado. Davi já havia pedido socorro, mas a situação continuava a mesma, não mudava. Então, é possível que você ore, que você busque e a situação não mude. Então, Davi se desesperou. E assim termina a primeira parte do Salmo do número 13. O desabafo de um homem desesperado, angustiado, sozinho, perseguido, com medo de morrer. Na segunda parte, que são os dois últimos versículos, Davi expressa a alegria e a confiança após o livramento do Senhor. Então, chega o momento certo, vem o momento de Deus, e Deus vai até Davi. Deus socorre, Deus livra, e aí Davi termina o Salmo 13 com um discurso diferente. O mau tempo passou, os inimigos se foram, o desespero acabou. Então Davi mostra toda a sua alegria, já um homem confortado, com o coração aliviado, após o livramento. Por isso ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Irmão, Davi é um dos poucos escritores do Antigo Testamento que fala de salvação. E por quê? Porque Davi não era um homem comum. Dizem os sábios, rabinos, que a sabedoria de Salomão, de fato, ela vem de Deus, mas ela também vem de uma genética muito forte. Betseba não era uma mulher comum, Betseba era uma mulher especial, inteligentíssima, sábia, né? Betseba era da tribo de Levi, tinha toda aquela bagagem teológica, aquele conhecimento, né, do sacrifício, da vinda do Messias. Não era qualquer um, não era bobo, não era à toa que ela sabia a hora que o rei ia passear no palácio e ela ia lá tomar banho, para ser chamada, espertinha ela, né? Então, Davi é um dos poucos escritores do Antigo Testamento que tem certeza de salvação, que sabe que o verdadeiro crente nunca vai ser desamparado por completo, né? É Davi quem diz: restitui-me a alegria da salvação, no Salmo 51. Por quê? Porque Davi não cria na perda de salvação, ele perde a alegria da salvação, ele não perde a salvação. Então Deus, ele estava sendo ali convocado para restituir apenas a alegria, porque Davi continuava salvo. E aí ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Passou. Então todos nós podemos passar por dificuldade e adversidade na vida, mas vai chegar um momento. Se tem uma coisa que é temporária nesse mundo, é o sofrimento, é a adversidade, é a oposição, é a dificuldade. E ele diz nas palavras: no tocante a mim, confio na tua graça. Ou seja, sabe o que ele está lembrando? Que graça é essa que Davi se refere? Ele está lembrando da aliança divina. Havia uma aliança que Davi recebera de Deus, firmada na eleição. Davi foi escolhido pessoalmente por Deus. Samuel foi lá na casa do pai de Davi, olhou todos os filhos apresentados, e aí pergunta: só tem esse? Não, tem um lá que está lá no campo, porque não vale nada. Ele traz esse aí que não vale nada, é esse aí. Então ele se refere ao amor gracioso de Deus que o escolheu. Davi tinha plena consciência de que foi eleito e ungido por Deus. A genealogia de Lucas mostra que Davi vem de uma linhagem sacerdotal superior à tribo de Levi. E aí você vai encontrar na igreja, na Bíblia, aliás, duas linhagens sacerdotais, uma que vem da tribo de Levi e uma outra que vem de Melquisedeque, que é uma linhagem superior. No Salmo 110, verso 4, diz que Davi foi ao mesmo tempo rei
sacerdote. Por que isso, hein? O sacerdócio de Davi vem da linhagem de Melquisedeque. Por isso Davi usava a estola sacerdotal. Ele não era um rei comum. Ele era rei e sacerdote também. Davi sacrifica. Melquisedeque, irmão, não é um nome. Às vezes nós usamos a expressão, a palavra Melquisedeque, pensando que é o nome de uma pessoa. Não é. Melquisedeque é a representação de uma linhagem. Dizem os sábios que Abraão se encontrou provavelmente com Sem, que era filho de Noé, que estava defendendo a linhagem ali de Melquisedeque, que ele estava exercendo o sacerdócio eterno, então denominado Melquisedeque. Quando vejo as pessoas querendo ser levitas, eu já sei que é um desses bobos ignorantes nas escrituras, não sabe nada sobre sacerdócio. Quando às vezes alguns chegam comigo e dizem: pastor, fulano quer ser levita, fulano vai ser levita, fulano é levita, eu já dou a minha risadinha aqui do lado. Esse aí não sabe absolutamente nada. Irmãos, Jesus, ele nos constituiu reis e sacerdotes. A igreja cumpre o papel de Melquisedeque. Nós somos o real sacerdócio. Aquele sacerdócio levítico que os homens querem ser hoje, ele era inferior e ele era passageiro. O sacerdócio que nós exercemos é um sacerdócio eterno. Então Davi sabia que através dele viria o Messias. Eu vou repetir: Davi sabia que através dele, da sua linhagem, da sua casa, sairia a linhagem da qual viria o Messias. Por isso ele cantou no verso 5 do Salmo de número 13: regozije-se o meu coração na tua salvação. Irmãos, é claro que nós não somos iguais a Davi. Em nenhum momento eu quero comparar qualquer um de vocês, ou comparar a mim mesmo com Davi, que glorificou a Deus perante Israel. Mas temos que ter a consciência de que também nós somos servos do Senhor, fazemos parte dessa linhagem, somos reino sacerdote. Pedro diz isso para nós. Nós também temos a nossa esfera de atuação sacerdotal. Por isso nós temos que estar dispostos e preparados para enfrentar os nossos inimigos e continuarmos servindo a Deus. Eu não sei que luta você vai enfrentar a partir daqui, não sei das lutas que você enfrentou até aqui, mas de uma coisa eu sei: nesse mundo nós estamos sujeitos a ter dificuldades, porque o próprio Senhor Jesus avisou os seus apóstolos, aqueles que dariam continuidade ao ministério de fundação da igreja. Jesus disse para eles: no mundo vocês terão aflições. Então eu não sei quem são os inimigos, eu não conheço em detalhe os seus problemas, mas eu sei que você os tem. Sei que às vezes enfrentamos lutas que nos levam ao desespero, e como canta o grupo Logos, né? Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Ou seja, nós rogamos a Deus e lhe pedimos livramento e solução. Quando o problema não passa, fazemos a mesma coisa que Davi. O tempo passa e Deus parece não se importar, parece que esqueceu de nós, parece que virou o seu rosto para outro lugar, parece que está olhando para outro povo. Então agimos como homens naturais. Quando enfrentam momentos de aflição, eles entram em desespero. Lembro quando eu trabalhava na Philips, eu era um dos líderes da brigada de incêndio. Bastava gritar fogo, não ficava um na área de trabalho, levavam uns aos outros nos peitos, né? Derrubavam, passavam por cima de tudo. Por isso nós éramos proibidos de gritar fogo. E aí um dia alguém me perguntou: Denise, se a gente não pode gritar fogo, a gente faz o quê? Eu falei: olha, só fumaça, pessoal, ainda não é fogo, não precisa de desespero. Então nós não podemos esquecer, irmão, que Deus nos escolheu em amor. Ele não escolheu simplesmente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que em amor Ele nos escolheu. Nós temos que entender e aceitar que existem propósitos nos planos de Deus, como nós vimos hoje pela manhã.
E nós não sabemos desses propósitos, não sabemos quais são, não conhecemos. Não é fácil passar por aflições, eu sei. Davi estava mal, com medo de morrer, por isso pediu a Deus que o livrasse do sono da morte. Ao escrever o Salmo 13, Davi tornou possível que outros crentes cantem com ele, expressando diante de Deus suas dores e a confiança no Senhor. Talvez uma das ideias, a maior intenção de Davi ao escrever esse salmo é justamente essa: passar para nós a ideia de que nós podemos passar por essas dificuldades, cantar o Salmo 13, mas sempre lembrando que ele vai terminar com um final feliz. A vida do crente é assim, por mais difícil que seja, ela sempre vai terminar com um final feliz. Se você não conhece o Salmo 13, você pode cantar a musiquinha do Logos, né? Que é tão fácil. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Que Deus nos abençoe, e essa singela mensagem do Salmo 13, né, nos faça olhar para os nossos problemas e minimizá-los. Homens superiores a nós chegaram ao ponto de desespero. Nós não precisamos chegar, porque eles servem de exemplo para nós. Nós devemos manter a nossa confiança no Senhor. Lembra quando Jesus disse assim: aquele que põe a mão no arado não deve o quê? Não olha para trás. Hebreus capítulo 10 vai dizer para nós: nós não somos daqueles que desistem, daqueles que voltam, daqueles que retrocedem. Nós continuamos firmes. Capítulo 12 de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então que ele nos mantenha assim, para a glória do nome dele. Amém?